Bom, eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM, estúdio Deni Cabral, o médico Dr. Iago Souza Bastos, médico intensivista e também é coordenador estadual da Central de Transplante aqui no Maranhão. Mas ele vai conversar com a gente sobre essa situação que tem, né, preocupado muitos de nós. A gente não teve nenhum caso nem suspeito aqui, mas já tivemos próximo em Pernambuco, e da questão da intoxicação de bebida alcoólica através do metanol. Doutor Iago, antes de mais nada, muito obrigado pela gentileza de ter atendido nossos convites para conversar com a gente, com nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos também, a todos os ouvintes. Para mim é uma honra e agradeço muito a participação. Queria que a gente pudesse iniciar, doutor Iago, já tem assim, sintomas dessa situação? Quais seriam os sintomas para quem está ouvindo a gente de repente que bebeu? Será que eu estou? Será que eu não estou? Quais seriam os sintomas que podem chamar a atenção de quem eventualmente pode ter sido intoxicado pelo metanol na bebida alcoólica? Olha, os sintomas eles variam de acordo com fases, né? Então, na fase mais aguda, ali nas primeiras horas, até as primeiras 24 horas, a gente pode encontrar uma dor de cabeça muito forte, né? O que a gente chama de cefaleia muito intensa, tontura, né? Dor no estômago forte, náuseas, vômitos, mal-estar. E nem sempre isso leva o paciente a procurar o pronto-socorro de imediato. Pode confundir com uma intoxicação alimentar ou uma ressaca mais forte, né? E isso acaba sendo perigoso, né? Porque certeza. você não tem como de imediato identificar. Na bebida, né? Eu estava vendo, é difícil identificar logo de imediato o metanol pela cor e principalmente a vodka. Na cerveja seria mais fácil, mas pelo teor alcoólico, né? Seria muito difícil identificar de imediato. Muito difícil, porque o sabor confunde muito com o etanol, que é o álcool que já está presente em alta quantidade nas bebidas destiladas, né? E não tem cor. E isso acaba aumentando muito o risco de contaminação. Agora a pergunta que todo mundo faz, doutor Iago, por que o metanol faz tão mal? Eu só botei um M, o etanol não faz nem mal. Eu só botei um M na frente, como metanol faz tanto mal. Por quê? Então, o etanol, que nós consumimos cerveja, vinho e destilados, né, de qualidade, ele é processado pelo metabolismo hepático, né, em acetato, né, pela aldeído-desidrogenase, em uma enzima, né, em acetato, e esse acetato é excretado na urina, sai na nossa urina. É tóxico, né? A gente sabe que o álcool, mesmo em baixa dose, é tóxico, mas não é algo que em doses habituais vá levar a pessoa ao óbito, né? O metanol, quando ele é processado no fígado, ele é convertido em uma substância chamada de ácido fórmico, que é uma substância extremamente tóxica, né? Então, ela leva à insuficiência hepática, ela leva à impregnação dos tecidos cerebrais, pode causar cegueira e outras disfunções que levam ao óbito, né? Então, é porque o metanol produz ácido fórmico na sua composição do metabolismo hepático, que é extremamente tóxico. Nessa questão, aí depende da quantidade ingerida, depende do organismo, para a gente ver, porque a gente teve alguns casos que a pessoa conseguiu sair, teve casos que a pessoa, infelizmente, evoluiu para a morte, outros está em uma cegueira que não sabe se vai ser permanente. Como é que isso funciona? Tudo, né, em relação à intoxicação e medicação leva em consideração o peso atual, né, do indivíduo, as características farmacocinéticas da droga ou do veneno e também a dose que foi ingerida. Então, obviamente, quanto menor for o peso corporal da pessoa e maior for a dose, maior vai ser o impacto daquilo no organismo. Porém, né, do ponto de vista de literatura, a gente considera que uma dose de 10 ml de metanol já seja o suficiente para levar a intoxicação cerebral e cegueira, que pode ser permanente, e 30 ml já pode ser suficiente para levar ao óbito. Caraca. Agora, e o procedimento inicial, se a pessoa chega numa unidade de saúde, qual seria o procedimento inicial, caso seja detectado que seja uma intoxicação pelo metanol da bebida? O primeiro ponto, né, fazer a suspeição clínica, né? Felizmente nós não estamos com casos documentados aqui no nosso estado, mas nas nossas vizinhanças isso já aconteceu. Então é ter a suspeição, tá? É sempre suspeitar de que aquela ressaca mais forte, de que aquela dor de cabeça mais forte após o ato do consumo alcoólico pode ser uma intoxicação por metanol. Para as equipes de saúde, o mais importante é suspeitar da intoxicação
Quando esse paciente com sintomas suspeitos, ele apresenta o que a gente chama de acidose metabólica, de anion gap aumentado, com gap osmolar aumentado acima de 10, né? Tecnicamente falando, traduzindo para a população, é quando a gente identifica através de uma gasometria, que é um exame simples, que pode ser feito em qualquer unidade de saúde, né, de média e alta complexidade, que o sangue está muito ácido e com uma desproporção na osmolaridade do sangue, que é justificado pela presença de um álcool atípico, né? E do manejo, a estabilização clínica, garantir suporte de vida para esse paciente, o manejo de sintomas. O etanol, que é o antídoto, né? É o suposto antídoto, ele não é bem um antídoto de fato, ele não neutraliza o metanol e nem anula o efeito. Ele tem mais afinidade com as enzimas do fígado, então ele ocupa o lugar que seria ocupado pelo metanol, mas o metanol continua lá no organismo. Então, não é assim tão efetivo do ponto de vista prático, né? Ele só retarda o metabolismo do metanol, o que retarda a produção de ácido fórmico e intoxicação. A melhor conduta para esse contexto dos casos moderados e graves é realmente a hemodiálise, que consegue de forma muito rápida e muito efetiva varrer e eliminar o metanol do organismo do indivíduo. Agora, doutor Iago, o ouvinte está perguntando aqui, o Paulo, se esses sintomas, eles são imediatos. Não, né? Sim. Bebeu agora, segue 30 minutos depois, tem isso? Como é? Não, depende muito do peso da pessoa e também da quantidade ingerida, né? Quanto menor o peso, maior a quantidade, mais rápido vai ser o impacto do ponto de vista de sintomas. Porém, esses sintomas eles costumam aparecer com algumas horas após o quadro, porque ele não é um veneno direto. O metabolismo dele que gera o ácido fórmico que vai sendo processado e causando a intoxicação, o quadro grave. E aí quando chega no organismo que aí começa a ter os efeitos. Exatamente. Agora, doutor Iago, e como é feito esse diagnóstico? É a gasometria? É o exame principal? Existe o diagnóstico, que nós chamamos de padrão ouro, seria a dosagem sérica do metanol. É você conseguir coletar uma amostra de sangue e medir no aparelho a quantidade de etanol e metanol. Só que aí demoraria, isso, né? Tem baixíssima disponibilidade do ponto de vista logístico, tanto no público quanto no privado. Então, o que a gente faz nesses casos é paciente com suspeita de intoxicação por álcool, que tenha acidose metabólica na gasometria, com essas características, né? Suspeitar e já iniciar o tratamento de imediato. Doutor Iago, e essa questão dos antídotos, quais são os antídotos que estão disponíveis? O governo está até buscando, né, fora aqui que a gente não teria em grande quantidade. Quais seriam esses antídotos? Só fala, tem uma alternativa que seria o etanol, mas não seria ideal. O que seria o ideal? Diálise. Diálise? Então, como eu falei, o etanol ele é um paliativo para retardar a conversão do metanol em ácido fórmico, né? Mas ele não elimina o metanol do organismo. Então, o que é efetivo para quando nós temos um quadro clínico moderado ou grave, por exemplo, o que seria um quadro moderado a grave? Acometimento ocular, cegueira, instabilidade hemodinâmica, acidose metabólica grave, insuficiência renal, seria já a hemodiálise de fato. Jorge, bom dia. Se o metanol for colocado na cerveja, tem como ser observado a olho nu, ou seja, na mudança da cor? Acho que sim, né? E a questão do teor alcoólico, porque o teor alcoólico da cerveja é mais baixo, né? Pode-se perceber a mudança do teor alcoólico ali no gosto, né? Mas não é muito confiável, né? Visualmente não tem como perceber. Na cerveja, né, é mais comum a intoxicação pelo propilenoglicol ou etilenoglicol, que são usados no sistema de refrigeração das cervejas, né? Então, mas acaba tendo um efeito muito semelhante ao do metanol. São considerados também álcools, né? Então, é um tipo de intoxicação diferente como nós tivemos em Minas Gerais há pouco tempo atrás, né? Uma fábrica de cerveja, né? Isso, né? Com esse tipo cerveja de álcool. Local, inclusive. Isso. É uma cerveja local. Agora, essa compra desses antídotos que o governo está fazendo, tem um efeito eficaz? Olha, levando em consideração que existe o potencial para um acometimento de um grande quantitativo populacional, né, e com sobrecarga dos sistemas de saúde, eu entendo que seja de fato uma estratégia interessante viabilizar e ter à disposição para pelo menos ter um controle da situação, né, imaginando numa situação mais catastrófica possível, uma grande quantidade de pacientes intoxicados com necessidade de alto número de máquinas de hemodiálise, isso não seria factível, né? Então,
Isso seria, de fato, inteligente, ter o etanol disponível para ter um controle mais rápido do quadro. Aí, no caso, a diálise ficaria para os casos mais graves? Exato. Deixaria, né? Tentaria, exato. Agora, e o avanço na área dessa intoxicação acaba tendo várias situações de preocupação, porque tem um lado também econômico, a gente fala assim, não bebe. Mas e aí? As pessoas que precisam, né? Tem pessoas que são viciadas, precisam da bebida, e tem um caso de pessoas que trabalham com bar, as fábricas. Quer dizer, tem toda uma conjuntura por detrás de uma situação, né, que não dá para só dizer assim, ó, suspende as bebidas, ninguém bebe mais. Esse é um ponto difícil de se discutir, né? A orientação atual do Ministério da Saúde, né, é que se evite o consumo de bebidas destiladas, né, até que seja possível tomar conhecimento, de fato, do quão grande é esse percentual de contaminação, se são determinados lotes, ou se é algo mais global, se vai ter que fazer um recolhimento dos estoques atuais para repor. Então, tudo isso ainda está em processo de avaliação. Então, o que a gente tem como profissional da saúde, de orientação do Ministério da Saúde ao momento, é, de fato, evitar o consumo de bebidas destiladas, né? Sobretudo quando não se é possível garantir a procedência delas, né? Agora, doutor Iago, tem uma tese aí, eu não sei se seria possível, eles estão afirmando que poderia ter sido utilizado o metanol para fazer a limpeza nos frascos e para colocar a bebida adulterada. Seria uma dose, me parece, só fazer a limpeza, depois tirar, seria suficiente para causar isso? Eu não acredito muito nessa possibilidade, né? O que a gente costuma ter, de fato, nessas situações, né, quando há intoxicação por metanol, é que dentro do processo de fermentação e de preparação dessas bebidas, né, como são clandestinas a nível artesanal, não se tem condição de realizar o processo necessário para separar o metanol do etanol, né? Isso é um processo industrial complexo, né, químico complexo. Então... Porque o etanol, em tese, não tem tantos problemas para a gente como o metanol. Não, o metanol é o que causa intoxicação. Isso, o etanol não teria problema, né? Não tem problema. Isso, na dose certa. O problema é que o metanol ele também é produzido no processo de fermentação dessas bebidas. Por isso que o processo de destilação é extremamente complexo e cuidadoso para que seja eliminado o metanol desse processo de fabricação. Sendo clandestino, não tendo rigor de controle, o metanol ele é produzido junto com o etanol e acaba indo junto no envasamento. E aí vem a contaminação. Aí vem a contaminação. Então, assim, tentar o máximo possível comprar de bebidas, as bebidas em locais que você confia e que Exato. Você tem, ou no momento, a recomendação, como disse o doutor Iago, é suspender, até porque a gente não sabe até quando chegou esse alcance. A gente tem vários casos, mas fora de São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco. Acho que são os dois aí que já tem casos. Doutor Iago, aproveitando que o senhor está aqui, o senhor está com a responsabilidade de coordenar aí a central de transplante. E eu vi recentemente, até o próprio governador fez na rede social uma divulgação de que a gente tem avançado bastante. É uma coisa que outrora a gente ficava sempre, né, assim, com um pouco de inveja, olhava para outros estados e a gente não conseguia avançar. O que a gente já avançou, já estamos fazendo transplante? Como é que está essa situação hoje no Maranhão? Avançamos muito, né? Graças ao apoio do governo, do secretário Tiago e de todos os profissionais que fazem parte disso, né? Nós saímos da 27ª posição no ranking nacional, a última de doadores efetivos, para a 11ª agora. E já realizamos mais de 300 transplantes de córnea só esse ano, saltamos em mais de 366% no número de transplantes, né, e de doações efetivas de 2022 para cá. Abrimos 5 centros de captação de córneas no estado todo, inauguramos o centro de transplante no Hospital Carlos Macieira, né, que tem sido brilhante na condução dos casos. Então, tem sido um balanço muito positivo do plano de aceleração de transplantes, né, os avanços que nós temos conquistado. Hoje, muitas pessoas, a gente tem, que a gente costuma chamar de complexo vira-lata, mas hoje a gente tem condições de estar fazendo esses transplantes? Com certeza. O Maranhão hoje saiu da lanterna e hoje é uma referência nacional do ponto de vista de modelo de gestão em transplante, né?
mostrando a capacidade do povo maranhense, dos profissionais do Maranhão, de conseguir galgar os lugares de destaque que ele merece na posição nacional. Então, hoje a gente anda de cabeça erguida, a gente frequenta os congressos, os fóruns de cabeça erguida, ensinando outros estados, né, a conseguirem obter os resultados semelhantes aos nossos aqui do plano de aceleração. E o que é importante, com mão de obra nossa, né? Nossa. E como é que foi possível dar esse passo? Assim, um passo importante, sair da última colocação, se colocar em 11º, e outrora a gente não imaginava que pudesse fazer transplantes importantes. A gente tem feito aqui no estado do Maranhão. Foi um processo muito complexo, né, de implementação do plano. Esse plano foi desenvolvido quando nós assumimos a gestão em 23, com esse desafio que o secretário Tiago nos deu, né, e abraçou a causa também juntamente com o governador. Depois nós promovemos capacitação maciça. Só em 2024 foram mais de 1.000 profissionais ao todo treinados nos processos de doação e transplantes. Inauguramos mais um centro estadual para somar com o Hospital Universitário, que realizou agora o primeiro transplante de medula óssea SUS da história do Maranhão, o primeiro transplante cardíaco da história do Maranhão. Tivemos a primeira captação de córnea da história dos interiores do Maranhão. Nós tínhamos só 3 comissões hospitalares, né? Hoje já são 24. Sendo 8 delas nos interiores. Então, nós organizamos a rede. Numa segunda fase, nós expandimos a rede para que todos os interiores pudessem ter acesso à política de transplante. E agora, no final da fase 3, a gente está focado em capacitação e gestão da qualidade e eficiência do sistema. E aí, graças a Deus e com o apoio de muitos profissionais de toda a população, a gente vem conquistando esses resultados aí junto com o apoio da Secretaria. Isso, olhando de fora, mas estando coordenando, isso impactou na quantidade de pessoas que estão mais dispostas a fazer doação, que a gente, de repente, tinha também esse problema. As pessoas diziam, não, poxa, aqui para o Maranhão, então vamos fazer. Com certeza, né? Então, graças a esse trabalho de capacitação, de vários cursos, né, nos hospitais, nas comissões, sobre comunicação de notícias difíceis, sobre como fazer entrevista familiar, as campanhas de sensibilização, a gente tenta estar em todas as corridas, supermercados, shoppings, escolas, igrejas. Isso repercutiu. Nós tínhamos uma taxa de negativa familiar que girava em torno de 75%. Então, muito alta. Muito alta. Então, hoje, a nossa taxa média é de 54%, atingido 33% em julho esse ano, né, na nossa média, o recorde histórico de negativa familiar baixo, semelhante a grandes potências como Paraná, Santa Catarina, Ceará. Então, a gente sabe que ainda tem muito a percorrer, mas que está no caminho certo. E o principal reflexo disso, Jorge, é a fila. Até 2022, nós tínhamos cerca de 1.000 maranhenses na fila de córnea, para que você tenha ideia. Hoje já são 260 e pouquinho ativos. A gente acredita que vai zerar a fila de córnea em 2026, no primeiro semestre. Não vai ter nenhum maranhense cego esperando por um transplante de córnea. Isso, uma saúde pública, né? Com certeza. 100% SUS. Que coisa, né? Maravilhosa. Doutor Iago, queria lhe agradecer o senhor ter vindo aqui, tirado um tempo para vir conversar com a gente, falar sobre a questão da intoxicação, que é uma coisa que tem, né, impactado aí a vida de muitas pessoas preocupadas com essa situação, apesar de, graças a Deus, não ter nenhum relato ainda aqui, mas precisamos alertar a população sobre isso e lhe parabenizar também pelo trabalho que foi feito. É um trabalho magnífico, brilhante, essa questão da central de transplante, que é uma realidade hoje, que outrora a gente não imaginava que pudesse chegar a esse patamar. Chegamos, já avançamos, e o que é melhor, só falo ainda há pouco, que o objetivo é avançar mais. Então, obrigado por ter vindo, parabéns também por conduzir essa situação que está nos orgulhando aqui o estado do Maranhão. Eu que agradeço. Bom dia a todos, fico à disposição. Conversei com o doutor Iago Souza Bastos, médico intensivista e coordenador estadual da Central de Transplante aqui no Maranhão. 10h52 na capital. Siga a Mirante